certamente o peso já foi um problema para você, né? Ou, no mínimo, aquela pulguinha atrás da orelha, que a gente sempre fica, se o peso tá bom, se o peso tá ruim, se eu tenho que emagrecer, se eu tenho que ganhar peso, enfim, né? Fora que é um parâmetro usado não só por nutricionistas, mas por qualquer profissional de saúde para saber como que anda a sua saúde, certo? Mas assim, gente, furada. Peso não é o problema e por isso não deve ser usado como parâmetro de avaliação de saúde ou, né, de para onde você quer caminhar aí nesse cuidado do seu corpo e da saúde. E eu vim trazer para vocês aqui alguns dos motivos pelos quais o peso não é um problema em saúde e por isso não deve ser levado tão a sério assim como a maioria das pessoas, dos profissionais levam, né? Primeiro ponto, o peso na balança, aquele número, ele não quer dizer muita coisa. Quando a gente olha para ele, logicamente a gente já pensa, né? Nossa, engordei, emagreci, preciso de emagrecer X quilos ou preciso de engordar X quilos. Então, esse peso na balança, esse número, ele é muito irreal, né? Primeiro que ele varia ao longo do dia. Dependendo do que você comeu, de quanto você ingeriu de água, do quanto você dormiu, do seu ciclo menstrual, enfim, isso tudo varia o seu peso. E também a gente muda de peso ao longo do dia. Assim, olhar para esse peso, né, não leva em consideração essas variações que a gente passa naturalmente falando. Outro ponto é que magreza não é sinônimo de saúde. Muito pelo contrário, a magreza ela pode ser sim também um sinal de que a saúde não vai bem. Então, ter em mente que o padrão de beleza, o padrão de corpo é aquele corpo magro e todos os corpos que fogem desse padrão não são corpos saudáveis ou são corpos feios, ou seja, não aceitos pela sociedade, isso por si só já cria uma ideia que não é a real. E a real é que existem vários corpos, diferentes formas de corpos, e a gente tem que avaliar individualmente como que está a saúde dessa pessoa para falar se esse peso, se essa forma é real e é saudável ou não, né? Inclusive, se a gente tem isso em mente que o corpo magro é o saudável e o corpo gordo, né? Ou seja, aquele que não é o magro, é o não saudável, a gente está tendo um comportamento e um raciocínio de gordofobia, que inclusive é muito comum no meio dos profissionais de saúde. Então, cuidado, né? É importante a gente realmente avaliar todo o contexto de saúde e de rotina da pessoa, do indivíduo, para a gente saber se de fato essa magreza ou essa gordura, né, esse corpo, enfim, tá saudável ou não. O terceiro ponto que eu trago é referente aos gráficos que a gente, nós nutricionistas e outros profissionais de saúde, usamos para categorizar esses corpos. Então, gráficos que levam em consideração o IMC, que categorizam os corpos entre adequados, sobrepeso, obesidade, baixo peso. Esses gráficos, primeiro, eles foram feitos há muito tempo atrás, num contexto que não era esse de agora. Foram feitos também, não foi no Brasil, foram feitos também fora do nosso país. Ou seja, as pessoas que foram avaliadas e levadas em consideração para criar esses gráficos, tabelas, protocolos, não são as pessoas que a gente encontra aqui no Brasil, né, que a gente encontra hoje. Aqui no nosso país, a gente tem um mundo, né, de diferentes corpos, formas, metabolismos, etnias, enfim. Por isso, é muito vago a gente usar esses números, essas tabelas, esses protocolos, para categorizar todo mundo junto, de uma mesma forma. Eu mesma, por exemplo, se fosse colocada dentro desses gráficos, entraria como baixo peso. E, gente, eu não sou baixo peso. Muito pelo contrário, eu sou extremamente saudável. Antes, né, de eu me alimentar bem, de eu não ter uma alimentação bacana, não ter um estilo de vida bacana, eu pesava uns bons quilos a mais. E estava lá no gráfico dentro do adequado. Só que na época eu não me alimentava bem, tinha N problemas de saúde e o meu corpo estava aceito dentro daquele padrão, dentro daquele número. Ou seja, gente, não é real esses números, essas tabelas. Cuidado, a gente só pode avaliar mesmo de forma individual, entendendo o contexto dessa pessoa e não simplesmente olhando para gráficos. E, muito importante, o peso é um resultado, não é a causa. Se a gente entende o peso como causa, a gente foca nele para mudar o estilo de vida. Isso é muito problemático,
Porque muitas das vezes a gente não vai conseguir mudar o peso. Se a gente vê esse peso como problemático e tenta mudá-lo, e esse peso ele é realmente a forma e aquele número que é dessa pessoa, a gente pode passar uma vida tentando, colocando dietas, colocando medicações, fazendo vários tipos de estratégias para tentar mudar um peso que não vai mudar, porque é o da pessoa. Então, cuidado, o peso não é a causa dos problemas, ele é um resultado. Se a gente entende o estilo de vida da pessoa, e aí vê os sinais e sintomas, vê o que, que ela sente na mente, no corpo, no espírito, né? Seus sentimentos, suas emoções, seus sintomas físicos, e além disso, o peso, aí a gente pode sim criar um diagnóstico e pensar que se a gente muda esse estilo de vida, né, muda essas chavinhas que é importante de ser mudada ao longo da vida da pessoa para ela ter uma qualidade de vida melhor, automaticamente o seu peso também irá ser mudado quando acontecem esses ajustes no estilo de vida da pessoa. Então, o peso ele é o resultado. Assim, é importante a gente focar nas causas, né? Na qualidade de vida, nas bases em cuidado de saúde. Naturalmente, os sinais, sintomas e também o peso, com certeza, irá mudar e vai chegar na melhor versão da pessoa. E para finalizar, se a gente foca no peso como sendo um problema, a gente está deixando de lado tudo que é importante para a pessoa. Viver é o processo, não a chegada. Então, se a gente coloca um peso ideal ou um peso esperado como chegada, não importa o que o indivíduo vai fazer para chegar nesse peso. Se para você chegar num peso ideal, você precisa de se desgastar, fazer muito exercício, enfim, fazer coisas que tomam o seu tempo, tomam a sua energia de uma forma desproporcional, com certeza esse não é o seu peso. Então, esse cuidado com o peso, ele deve sim levar em consideração o seu prazer, né? A sua jornada até ele. Viver é o caminho, é o processo. Viver não é a chegada. Então, a gente tem que cuidar desse caminhar. É nesse caminhar que a vida está presente. É nesse caminhar que a gente tem as nossas memórias, que a gente tem as nossas relações, que a gente vive. Então, vivendo esse processo, tendo qualidade de vida, tendo saúde, tendo práticas bacanas, a gente pode chegar nesse resultado que é um peso, não que colocaram para você, mas que é o peso que o seu corpo conseguiu chegar de forma saudável e real.